Sabe quando você percebe que o seu corpo ficou esquisito de repente? Do nada apareceu algum tipo de sintoma, uma dor de cabeça estranha, né? Ou você de repente comeu ali a mesma coisa que as outras pessoas, ninguém passou mal, mas você parece que tem um tijolo, né, no estômago, parece que a sua digestão não aconteceu, ou então uma tristeza que aparece, que pinta assim no cenário do nada, tava tudo bem e você sem nenhum motivo aparente começa a se sentir mais desanimado, mais triste. Hoje eu tô aqui para explicar para você como é que você pode fazer esse tipo de sintoma repentino desaparecer do seu corpo da mesma forma esquisita como ele apareceu. E para isso eu convido você a considerar a seguinte possibilidade: a de olhar para o seu corpo como uma roupa. Você, antes de estar aqui nesta realidade, era um ser imaterial, algo que algumas pessoas chamam de espírito, alma, ser infinito, consciência, não importa. O fato é que, assim como os astronautas precisam de uma roupa especial para acessarem o espaço, assim como os mergulhadores precisam de uma roupa especial para adentrarem as profundezas do oceano, você, ser imaterial, precisa de uma espécie de roupa para poder experimentar este mundo. E essa roupa é isso que você chama de corpo. Uma roupa de altíssima tecnologia, capaz de fazer coisas inimagináveis, das quais, grande parte das quais você não faz a menor ideia, você não tem a menor consciência. E uma dessas coisas é conectar-se ao ambiente sem você perceber. A gente se conecta com o ambiente de maneira deliberada, conscientemente, quando a gente escolhe entrar no canal do YouTube, escolhe ligar para uma pessoa, escolhe ouvir uma música, escolhe fazer um carinho num gatinho. Você está se conectando de maneira consciente. Entretanto, várias outras coisas que estão acontecendo ao seu redor estão sendo captadas pelo seu corpo de maneira inconsciente. Houve uma época em que eu trabalhava em casa. E como o meu apartamento fica muito perto da rua, eu escutava barulho de carro de polícia, de ambulância, às vezes briga de casal, mas isso eu absorvia isso de maneira inconsciente. E inconscientemente o meu corpo acabava comprando todos aqueles contextos. Uma ambulância está indo buscar alguém que sofreu um acidente. A polícia está indo atrás de um ladrão ou de alguma situação de confusão. Um casal brigando, né? Então imagina que você está ali trabalhando e ao mesmo tempo o seu corpo está captando aquilo tudo e registrando. E se você ficou aí se perguntando, tá, mas o que será que tudo isso tem a ver com os sintomas repentinos que aparecem no meu corpo? Eu vou te dizer que isso tem absolutamente tudo a ver com esses sintomas. Quando um sintoma aparece no seu corpo, isso indica que algo, geralmente um conjunto de fatores, está provocando um desequilíbrio na interação do seu complexo corpo-mente. Tudo que acontece na sua vida gera em você pensamentos, sentimentos e emoções. E esses pensamentos, sentimentos e emoções acabam alterando o funcionamento bioquímico do seu corpo. É isso que afeta os órgãos, os sistemas e acaba gerando os sintomas. Então, por exemplo, quando eu ouvia ali inconscientemente o barulho daquela ambulância, daquele carro de polícia, aquela briga de casal, o meu corpo acabava acionando mecanismos de estresse, né? Ele acabava se conectando com aqueles contextos e dentro de mim, no meu ambiente interno, dentro do meu corpo, várias coisas começavam a acontecer relacionadas a medo, a angústia, a preocupação, ao estresse. Para ficar mais claro como é que isso acontece, eu vou contar para vocês duas histórias. A primeira história aconteceu em 2019, quando eu estava trabalhando numa agência em obra. Era dezembro, estava muito quente. Além do calor climático, existia um calor político muito grande, muita confusão. O cenário político estava pegando fogo e a gente estava trabalhando no meio da obra, no meio do barulho, enfim.
E num determinado dia, num dia específico, eu atendi muitas pessoas manifestando vários tipos de sintoma. Atendi uma mocinha nova, acompanhada da mãe, que tinha saído direto do CTI para ir ao banco receber algum benefício do INSS. Eu atendi uma mulher que me contou, né, que o filho dela tinha marcado o suicídio dele para dali a alguns dias, tinha marcado suicídio, ela tinha descoberto que o filho tinha marcado o suicídio dele para o dia do aniversário dele, que era perto do Natal. Atendi uma senhora de quase 100 anos de idade, que quando chegou perto de mim, ela estava acompanhada da neta, e quando ela chegou perto de mim, ela fez um biquinho e começou a querer chorar, e a neta falou: vó, por que você está assim? Ela: não sei, de repente me bateu uma tristeza. Então, né, de repente essa senhora poderia estar captando aquilo tudo, uma pessoa assim, muito idosa, né, tem uma sensibilidade maior e tudo mais. Bom, eu atendi, além dessas 3 pessoas, várias outras, e em determinado momento eu comecei a perceber que o meu corpo estava ficando esquisito. Uma sensação assim de aperto no peito, uma sensação de angústia, uma sensação de meio que de abafamento, né, foi tomando conta de mim. E aí eu percebi que eu precisava sair dali. Até aquele momento eu não estava consciente sobre... Eu estava mergulhada, era como se eu tivesse mergulhada dentro de um aquário poluído, imagina isso. Você está lá, né, mas você não tem uma clareza sobre o que energeticamente está acontecendo. Eu estava embarcando, eu estava comprando as histórias que as pessoas estavam me contando. Como hoje em dia eu já tenho uma facilidade um pouco maior de ouvir o meu corpo, eu percebi que eu precisava sair dali um pouco e resolvi almoçar. E durante o almoço, não sei por que cargas d'água, o meu dedo veio aqui, começou a palpar essa região. E eu percebi que havia aqui um calombo. Tinha surgido do nada um calombo aqui entre o meu nariz e o meu olho. Fui para o banheiro e, olhando no espelho, eu vi que realmente havia brotado do nada um baita calombão aqui, né? E que não doía, não ardia, ele simplesmente só existia e apareceu ali do nada. Nesse momento é que eu comecei a usar a ferramenta, o mecanismo, o processo que eu vim ensinar para vocês aqui agora. E esse processo consiste numa pergunta. No momento em que eu olhei para o espelho e vi aquele calombo e percebi que aquilo era um sintoma repentino, eu comecei a perguntar para o meu corpo: corpo, a quem pertence isso? A quem pertence isso? Eu cheguei aqui, não tinha calombo nenhum, não tinha problema nenhum. A quem pertence isso? E aí foi nesse momento, nesse exato momento, que começaram a vir para minha mente todas aquelas pessoas, todas aquelas cenas, todas aquelas histórias, todas aquelas dores. Eu só percebi que o meu corpo estava comprando aquilo tudo no momento em que eu busquei consciência através dessa pergunta. Perguntas criam consciência. E no momento em que você faz uma pergunta como essa, corpo, a quem pertence isso? Você traz para a consciência, à luz da consciência, várias coisas que estavam imperceptíveis para você. E o mais interessante é que quando você acessa a consciência dessas coisas que o corpo estava ali comprando inconscientemente, os sintomas desaparecem. É uma coisa mágica, uma coisa esquisita, mas realmente é assim que funciona. Nesse dia, quando eu cheguei em casa, ao lembrar, né, daquele calombo, eu fui olhar no espelho e ele tinha desaparecido. Era como se ele nunca tivesse existido. Não tinha marca, não tinha vestígio, não tinha nem sombra de calombo aqui no meu rosto. A grande maioria dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções não são de fato nossos. E muitas vezes esses pensamentos, sentimentos e emoções estão relacionados com coisas que não estão acontecendo no momento, com coisas que já aconteceram, com coisas que ainda não aconteceram, né? E quando a gente não acessa esse estado de consciência, esse estado de presença, a gente colabora para o impacto, para que esses pensamentos, sentimentos e emoções afetem a bioquímica do nosso corpo e acabem provocando os mais diversos sintomas que muitas vezes podem ir se somando e virar problemas de ordem crônica, né? Problemas crônicos, por exemplo.
Outra história que eu gostaria de compartilhar brevemente com você foi algo que aconteceu quando meu filho nasceu. Eu tive uma dor de cabeça muito grande por causa da anestesia peridural e durante uma semana eu não pude sair do quarto. Nesse período, quem ficou cuidando do meu filho foi a minha mãe. E um dia o telefone tocou no meu quarto, ela pegou o telefone e saiu. E quando ela saiu, eu senti uma tristeza absurda, uma tristeza inexplicável, uma tristeza assim que eu não fazia ideia do que era aquilo, né? Eu consigo me lembrar até hoje da sensação, né, da grandeza daquele sentimento. Alguns dias depois, ela me contou que quem tinha ligado era a minha irmã do meio. A minha irmã estava viajando e durante essa viagem ela ficou sabendo que uma vizinha muito querida, na época elas tinham 20 e poucos anos, né, as duas, e essa moça era uma moça que tinha duas filhas pequenas, ela sofreu um acidente de carro e morreu. Então, tô contando essa história para mostrar para você o quanto o nosso corpo é capaz de captar a quilômetros de distância. Não sei onde a minha irmã estava, não faço a menor ideia, mas o fato é que aquela tristeza que eu senti era a tristeza dela que chegou até mim através de ondas de informação, né? O meu corpo absorveu, captou, na realidade, uma tristeza que não era minha. E como naquela época eu não fazia a menor ideia das coisas que eu sei hoje, aquela tristeza ficou ali impactando o meu complexo corpo-mente. Então, meu querido, minha querida, da próxima vez que você se deparar com alguma coisa esquisita, algum sintoma repentino, alguma dor que não estava ali, algum calombo, alguma alergia, qualquer coisa, uma tristeza, uma angústia, experimente perguntar ao seu corpo a quem pertence isso. Esse truquezinho tem como objetivo, como eu já expliquei aqui, fazer com que você se conecte com o seu corpo, né? Fazer com que você passe a perceber que determinadas coisas que ele está comprando, que ele está assumindo como sendo suas, né? Sendo dele, na verdade não são. E no momento em que você fizer essa pergunta, esteja consciente para receber as informações, para perceber, para observar ali o que vai aparecer na sua mente. Porque a gente sempre sabe, gente, o corpo sabe, a gente sabe, né? A questão toda é essa conexão, é você estar presente, é você estar observando e para que você possa se desvencilhar daquilo, para que você possa devolver aquilo, para que você possa tirar aquilo do seu complexo corpo-mente, para que você possa fazer com que aquilo deixe de grudar, de estar grudado de maneira inconsciente ali. E esse truquezinho tem um passo 2. E o passo 2 consiste em você devolver ao remetente aquilo que não é seu com consciência anexada. Então, você olhou ali, percebeu aquele sintoma estranho. Nossa, eu não estava com essa dor nas costas. Que diabo é isso? Nossa, tô sentindo uma tristeza, uma depressão, sabe, um negócio esquisito, assim, de repente. De onde veio isso? A quem pertence isso? Depois que você fizer essa pergunta, depois que você observar aquele campo, aquelas possibilidades, aquelas informações e perceber que aquilo não é seu, você vai dizer o seguinte: devolvo ao remetente com consciência anexada. Devolvo ao remetente com consciência anexada. Devolvo ao remetente com consciência anexada. E fazendo isso, você vai notar que aquilo começa a ficar mais leve. É um processo energético, é um processo verbal, né? É um truquezinho para que você possa deletar do seu complexo corpo-mente algo que não deveria estar ali, algo que de fato não é seu, tá? Então, quando você devolve o corpo, a tendência é a do seu corpo se aliviar, né? Ele que estava ali assumindo uma responsabilidade, assumindo uma tristeza, assumindo nas costas uma dor do outro. Quando você diz para ele, calma, isso não é seu, pode devolver? Ok, ele sente um alívio e aquilo some, simplesmente desaparece.
Antes de entender isso, gente, que eu tô explicando para vocês aqui hoje, eu já voltei muitas vezes para casa do trabalho com uma extrema dor nas costas, com muita dor de cabeça. Eu já voltei com uma tristeza muito grande, isso afetava bastante a minha vida, né? A minha vida em família, afetava bastante o meu corpo. Porque eu não tinha clareza. Então você tá lá de repente trabalhando e uma pessoa fala alguma coisa, ela, por exemplo, a pessoa chega na sua frente e ela tá com os problemas dela, ela tá com a vida dela, ela tá com o campo dela lá cheio das questões dela, e se você permite que o seu corpo compre aquilo de maneira inconsciente, aquilo vai afetar a sua saúde, a sua vida, você vai voltar para casa com aquilo tudo em cima de você. Então eu não sabia, não fazia a menor ideia de quanto problema dos outros eu estava carregando nas minhas costas. Pensa isso, né? Eu trabalho em banco e existem vários cenários bem interessantes, né? Na vida das pessoas, que as pessoas compartilham com você. E eu vinha para casa com tudo isso. Pensa, dor nas costas, dor no pescoço, dor de cabeça. A quem pertence isso, corpo? A quem pertence isso? Se eu soubesse, se eu tivesse esse conhecimento naquela época, eu não teria trazido para casa 1/10 das coisas que eu trouxe. Então, a dica é a seguinte: esteja consciente o tempo todo e a sua vida mudará certamente para uma outra direção. Um grande beijo e até o próximo vídeo.